tudo bem? Eu sou Samira Leão e vou conversar aqui com vocês um assunto de suma importância, um assunto interessantíssimo, tá? Então vamos lá. Bom, como eu já disse, eu sou Samira Leão e eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante. A educação e a inclusão, uma parceria que dá certo. Uma parceria que tem tudo para dar certo. E depende de quem? Depende de mim, como educadora. Depende de mim, como cidadã. Fazer, de fato, uma educação igualitária. Fazer, de fato, uma educação que tenha todos os subsídios para que todos os personagens incluídos nessa história possam ter a mesma proposta, possam ter a mesma oportunidade de aprendizagem, possam ter as mesmas responsabilidades, possam ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. E tudo de forma igualitária, tudo de forma equilibrada, para que não haja nenhum tipo de deficiência dentro do ensino. E para isso, eu começo com as orientações de Sasaki, que é uma pessoa inteligentíssima e uma pessoa ímpar quando nós falamos sobre inclusão. E o que essa pessoa vem nos dizer? Ela vem nos dizer que a educação inclusiva é exatamente um processo pelo qual as escolas de ensino regular elas devem propiciar a todo tipo de alunado um ensino de qualidade, um ensino para todos, independente dos seus atributos pessoais, da sua inteligência, do estilo de aprendizagem ou de algum tipo de necessidade, uma necessidade especial ou uma necessidade comum. Sasaki também nos diz que a inclusão escolar é uma forma de inserção em que a escola comum, que a escola tradicional, ela vai ser modificada para ser capaz de acolher todo e qualquer aluno incondicionalmente e para propiciar a todos esses alunos uma educação igualitária, conforme a lei orienta. Na inclusão, as pessoas com qualquer tipo de deficiência devem estudar dentro da escola de ensino regular. E elas devem frequentar como se elas não tivessem deficiência. E o que Sasaki quer dizer com isso? Quer dizer que quando nós olhamos para a inclusão, nós não olhamos para algum tipo de deficiência, nós não olhamos para algum tipo de debilidade que aquele aluno possa ter, mas nós olhamos para as suas habilidades, para as suas potencialidades, com o interesse de fazer com que tudo isso seja aflorado, seja aprimorado. Mas e os déficits? E os prejuízos causados pelo transtorno? Nós vamos trabalhar em cima desses prejuízos para que a gente possa ajudar a todos os nossos alunos a superarem todos esses prejuízos. Nós sabemos que nós não temos as condições de transformar um aluno com transtorno em um aluno sem transtorno, mas nós podemos abrir todas as possibilidades para que ele seja exatamente o que ele quer ser, dentro das suas características. E o que Mantoan vem nos contribuir? Mantoan questiona a inclusão, acredita? Pois é, a nossa grande mestre da inclusão, ela questiona, e não somente as políticas e as organizações da educação especial ou da educação regular, mas ela também questiona o próprio conceito de inclusão, os próprios conceitos de integração. Afinal de contas, nós não temos interesse algum em apenas integrar os nossos alunos nas salas de aula. Nós temos o interesse em incluir, nós temos o interesse em fazer com que esse aluno sinta-se exatamente o que ele é, igual a qualquer outro aluno, cheio de potencialidade e com algumas debilidades. Ela também compara, ela também nos afirma que é incompatível a integração, já que ela prevê a inserção no sistema escolar de forma bem radical, de forma completa,
e de forma sistemática. Então, já está mais do que na hora de nós pararmos com a ideia de que nós precisamos integrar os nossos alunos. Porque nós não precisamos integrar, nós precisamos incluir. Nós precisamos lembrar que essas pessoas fazem parte de toda a educação básica e também do ensino superior. Não vamos esquecer que todos os nossos alunos que hoje estudam na educação básica deverão, caso queiram, seguir uma vida profissional. Fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado e seguir a carreira que ele tanto almeja, tá? E tudo isso, gente, sem exceção. Afinal de contas, a inclusão, mas a inclusão verdadeira, ela transforma o mundo, sabia disso? Pois é. A inclusão, gente, transforma o mundo. Então, nós precisamos, agora, ontem, ampliar todos os nossos sentidos e propiciar uma reflexão bem ampla sobre o que de fato é inclusão. Nós precisamos, de fato, trabalhar a inclusão para transformar toda a nossa sociedade. E sabe por quê? E sabe como? Com a influência de um bom professor. A influência de um bom professor fica marcada para sempre na vida dos nossos alunos. Nós temos uma grande responsabilidade em tudo aquilo que nós apresentamos aos nossos alunos. Nós temos uma grande responsabilidade no exemplo que nós somos para os nossos alunos. Nós somos aquelas pessoas que fazem total diferença na vida dos nossos alunos. Então vamos tomar cuidado com esse poder que nós temos em nossas mãos. Quando nós abraçamos a educação, nós abraçamos também a responsabilidade de transformar vidas, de transformar histórias e ser essa influência positiva. A educação inclusiva é a realidade indispensável para que nós possamos fomentar uma sociedade saudável, uma sociedade equilibrada, uma sociedade que venha de fato a incluir. A inclusão implica uma mudança total na perspectiva educacional. E essa mudança, gente, já está na hora. Essa mudança deve acontecer. E sabe por quê? Porque nós não podemos limitar os nossos alunos com deficiência. Nós não podemos limitar os nossos alunos que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, algum transtorno de aprendizagem ou algum transtorno neurobiológico, como seja. Mas nós precisamos fazer com que todos obtenham um sucesso na corrente educativa geral. Pois é. Inclusão significa exatamente isso. Significa olhar para o nosso aluno como ser humano que ele é. Deixando um pouquinho de lado qualquer prejuízo que qualquer tipo de deficiência possa causar. E proporcionar a eles esse alicerce. Ser para os nossos alunos o exemplo que eles tanto precisam. A força que eles tanto precisam. E para isso nós fazemos também uma adequação avaliativa, né? Para que a parceria dê certo, o nosso modo de avaliar precisa também sofrer adequações. Por isso que o nosso currículo é totalmente flexível. É um currículo dinâmico. Ele é um currículo democrático. Porque ao elaborar um currículo, nós precisamos pensar no nosso público. Normalmente, nós preparamos esse currículo no início do ano letivo. Que é o momento em que nós ainda não temos certeza de quem serão os nossos alunos. Nós temos algumas ideias devido aos veteranos, mas os novatos ainda são uma surpresa para a gente. Então, o nosso currículo necessita ser um currículo bem flexível para que no decorrer do ano nós venhamos a fazer todas as modificações necessárias. E não tenha medo em modificar o seu currículo. Isso é totalmente tranquilo, tá? O currículo, ele já deve ser feito pensando nas devidas adequações durante o ano escolar, tá certo? E aí, essas adequações escolares, elas
elas consistem em adequações individuais dentro do programa regular. Então, nós temos toda essa educação, nós temos toda essa programação geral, mas as adaptações vão ser feitas dentro dessa geral, de acordo com a BNCC, de acordo com a lei, de acordo com tudo aquilo que a gente sabe que os nossos estudantes precisam aprender naquele nível durante todo aquele período letivo. Então, a gente não vai mexer nesse pensamento. Nós vamos fazer adequações para que a gente possa incluir a BNCC e a lei. Tá certo? Para que a gente possa incluir não só os conteúdos pedagógicos, como os conteúdos sociais e emocionais que aquele aluno precisa aprender, tá bom? Considerando sempre os objetivos para a aprendizagem. Nós precisamos ter objetivos claros, precisos e concisos sempre. Senão, para onde a gente vai olhar? A gente precisa olhar para os nossos objetivos. Caso contrário, nós vamos ficar perdidos. Nós vamos ficar sem saber qual o nosso horizonte, tá certo? Então, esses conteúdos e os critérios de avaliação precisam responder às necessidades de cada estudante. Pois é. E o que isso, gente, significa? Significa, por exemplo, o meu estudante precisa aprender fração, tá? O conteúdo da vez é fração. Mas eu tenho um aluno com descalculia. E ele tem muita dificuldade, devido ao transtorno, de aprender números. Ele não consegue ainda saber a soma. Como é que ele vai aprender fração? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar em cima da adição, criando métodos de preferência lúdicos, para que ele venha superar essa dificuldade com a adição e assim nós vamos inserir a fração. Tá certo? E aqui eu tô dando um exemplo super simples, né, bem por cima, tá bom? Mas é assim que nós vamos agir. Nós não vamos deixar de apresentar o conteúdo como ele deve ser, mas nós vamos fazer as adaptações necessárias, nós vamos trabalhar em cima da debilidade do nosso aluno para que ele consiga equiparar-se aos seus pares. A avaliação também deve definir os métodos, as técnicas, os instrumentos de avaliação que favoreçam a aprendizagem do estudante. Então, quando nós pensamos em avaliação, nós não devemos deslumbrar somente as provas escritas, prova parcial, prova bimestral, como cada escola chame. Mas nós devemos pensar em todo o processo pelo qual o aluno passou até o momento dessa prova. Essa prova é importante? Com certeza. Nós vivemos em um sistema em que nós prestamos conta da nossa aprendizagem através dessas provas avaliativas. Enquanto existir Enem, vai existir dentro da escola prova parcial, prova bimestral, ou seja, uma avaliação tradicional. Por mais que nós tenhamos feito modificações nesse tipo de avaliação, feito contextualizações, trabalhando bastante interpretação textual, pois nós sabemos que o Enem exige interpretações textuais em todas as disciplinas, mas mesmo assim nós trabalhamos o tradicional, porque nós precisamos capacitar os nossos alunos para os concursos que eles vão enfrentar futuramente, tá? Mas, em se tratando do ensino regular, nós não vamos nos limitar somente a esse tipo de avaliação. Nós vamos também fazer uma avaliação contínua. Nós vamos valorizar todas as habilidades dos nossos alunos. Projetos, trabalhos, apresentações artísticas, tarefa de casa, tarefa de classe, comportamento, vários aspectos, tá? E muitos outros, porque se eu for citar aqui, são diversos. Nós precisamos usar toda a nossa criatividade, tudo aquilo que a gente aprendeu. Por isso que é tão importante que nós, educadores, estejamos em constante capacitação, porque nós estamos em constante reciclagem, aprendendo sempre algo novo. E esse algo novo a gente vai levar para dentro da nossa sala de aula, tá certo?
Então, a definição dessas avaliações também precisam ser vistas em alguns pontos, como local, tempo de aplicação, mediação necessária e todo o apoio necessário. Tá certo? Então, aqui ficaram algumas dicas de como nós podemos fazer umas adequações nas nossas avaliações. E afinal de contas, o que é que vem a ser um desenvolvimento atípico? Lepre nos diz que o desenvolvimento atípico é entendido como o desenvolvimento de crianças que apresentam algum atraso ou algum prejuízo em relação às crianças da mesma faixa etária. Então, é assim que nós, hoje, definimos um desenvolvimento atípico. Nós não utilizamos mais os termos normal, meu aluno é deficiente, mas o outro é normal. Gente, não se utiliza mais isso. Todos nós somos normais dentro dos nossos padrões de desenvolvimento. Não é porque um aluno meu apresenta alguma deficiência que ele é anormal. Não. Deficiência não é anomalia, tá bom? Então, hoje nós utilizamos típicos e atípicos. E o desenvolvimento atípico é justamente aquele que nós observamos que os nossos alunos ainda não chegaram no nível de aprendizagem comum àquela faixa etária. E a gente faz aquela comparação, e aqui eu friso bem a comparação, porque ela não deve ser verbal, ela deve ser apenas de análise. Então, como eu estudei, não é verdade? Se você é educador, você estudou, você se preparou para analisar o seu aluno e saber o que ele já deve saber naquela faixa etária. Como ele já deve estar se desenvolvendo naquela faixa etária. Diante disso, eu vou perceber que o meu aluno ainda não chegou nesse nível. E eu vou, tem alguma coisa acontecendo. Eu vou acionar o alerta e vou observar de modo diferente o meu aluno. E vou perceber que há um déficit entre ele e os outros. Então, eu vou procurar estudar mais, eu vou procurar a ajuda necessária para entender aquele meu aluno e descobrir formas, de como eu posso ajudá-lo. É assim que funciona a educação. E você pensa que a inclusão é um assunto novo? Você pensa que a inclusão é algo recente? Gente, Vygotsky já falava sobre inclusão. Olha só que bacana. Vygotsky já falando sobre educação. E o que ele falava? Vygotsky dizia que para uma criança superar algum prejuízo causado por doenças ou síndromes, ela que possui um desenvolvimento atípico, ela deve interagir com crianças que estejam com o desenvolvimento mais à frente que ela e também com os adultos. E dessa forma, desenvolver, permitir a troca de saberes, de experiência, por onde elas possam aprender juntos. Olha aí, Vygotsky, há muito tempo, defendendo a ideia de que lugar de criança é dentro da escola do ensino regular. Lugar de criança, lugar de aluno com qualquer tipo de prejuízo, com qualquer tipo de deficiência, é dentro da escola e não fora dela. Exatamente o que a gente tanto defende em relação à inclusão. Que a criança aprende com seus pares, que a criança aprende através da observação. Por isso que no início eu disse que nós somos os modelos. Nós somos o espelho das nossas crianças, dos nossos alunos. E eles percebem em nós a esperança de um futuro melhor. Somos nós que vamos fomentar nos nossos alunos a possibilidade de desenvolver as suas habilidades. Através das trocas, as crianças analisam umas às outras. As crianças vão aprendendo e vão se desenvolvendo. Por isso que Montessori defende a ideia de que a criança, ela aprende, entre aspas, sozinha. Porque ela faz esse tipo de aprendizagem. Você sabe que a criança, ao brincar, ao jogar, ela cria regras internas. E através dessas regras internas, ela leva para a sua vida social. E a partir daí, ela vai começando a atender os comandos externos e a obedecer às regras da nossa sociedade.
Olha que coisa interessante. Gente, as nossas crianças são muito maravilhosas. Os nossos alunos são uma fonte de aprendizagem. Por isso que cada dia eu fico mais encantada com a aprendizagem, tá? E, gente, no decorrer de toda a nossa experiência, nós devemos compreender que os nossos alunos aprendem a compensar as suas deficiências de forma natural. Vocês sabiam disso? Pois é. Com base no comportamento natural, né, que veio com algum prejuízo, essa pessoa, ela vai criar técnicas e habilidades totalmente naturais e culturais para que ela possam não só apenas existir, mas para que elas possam compreender esse déficit, entender esse déficit e procurar meios para superá-los. Elas tornam possível enfrentar uma tarefa que aparentemente é inviável pelos caminhos comuns. E o que ela faz? Ela cria caminhos novos e caminhos diferentes. E nós também. Nós também temos essa função de criar caminhos novos e deficientes, caminhos novos e diferentes para os nossos alunos. O comportamento cultural compensatório se sobrepõe ao comportamento natural que veio com algum prejuízo. Olha que interessante isso. Pois é. Então, a própria pessoa que tem algum transtorno, que tem alguma deficiência, ela tem, através da plasticidade cerebral, a total capacidade de criar caminhos, de criar meios de superar a sua deficiência, de superar aquele prejuízo e pensar em possibilidades para suprir aquele prejuízo. Pois é, isso é muito interessante. E isso refuta a ideia de que, mais uma vez eu reforço, lugar de criança atípica é junto de criança típica, dentro do ensino regular, tendo um relacionamento próximo com seus pares, pois a experiência social mobiliza competências capazes de superar qualquer dificuldade resultante de qualquer transtorno, de qualquer deficiência. Lugar de pessoa com deficiência em todo lugar. E quando a gente pensa, quando a gente reflete nos propósitos da educação, nós não pensamos somente, unicamente, em efetivar o saber pedagógico do aluno. Não, 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 não. Nós pensamos no geral, nós pensamos em todo o seu desenvolvimento como um sujeito relevante para a nossa sociedade, que é capaz de atuar no processo em que ele está inserido e a fazer parte ativa dos processos de subjetivação associados à vida cotidiana desse indivíduo. Bom, eu vou aqui agora, rapidinho, dar para vocês algumas dicas de como vocês devem agir, de como nós devemos agir no processo de ensino e de aprendizagem para alcançar tanto os nossos alunos típicos como os nossos alunos atípicos. Estabelecer rotina, isso é de suma importância, o estabelecimento de rotina. Manter a sala organizada e estruturada. A neurociência já deixou muito claro que quando o ambiente em que nós estudamos, o ambiente onde nós trabalhamos está desorganizado, o nosso cérebro tende também a ficar desorganizado. As nossas ideias tendem a ficar desorganizadas. Então, a rotina faz com que a gente crie práticas diárias e a organização faz com que a gente organize a nossa mente para aceitar todo tipo de rotina. Criar e deixar de fácil acesso visual regras importantes que devem ser cumpridas diariamente ou periodicamente, mas essas regras devem ser escritas de forma clara e objetiva. Dentro da nossa sala de aula, não vamos encher as paredes de gráficos, de assuntos, tá? Vamos diminuir esse visual e deixar apenas o que é de suma importância. Tanto para que essas crianças, que esses alunos fiquem atentos, quanto para que, no decorrer da explicação do assunto, esses alunos não venham a se distrair com tanta facilidade, tá bom? Use a agenda, gente, com bastante frequência para ter comunicação com os pais. Mas essa agenda, ela não deve ser utilizada
somente para você fazer reclamações. Ela deve ser utilizada também para que você possa fazer elogios, dar motivações, conselhos de como deve ser a rotina desse aluno. Se você percebe que o seu aluno está com deficiência em um determinado assunto, você pode, através da agenda, ter uma comunicação mais próxima com os pais e auxiliá-los a, em casa, contribuir com a aprendizagem que esse aluno está recebendo dentro de sala de aula. Então, a agenda não é algo ultrapassado, não. A agenda é de suma importância ainda. E eu defendo a ideia de que ela sempre será. Mesmo que ela seja uma agenda virtual, tá? Mas eu gosto muito da agenda escrita à mão, porque já é comprovado também que o que a gente escreve à mão, a gente assimila melhor, tá? Indicar técnicas de organização e estudo para os seus alunos, tá? Então, tá sempre dando dicas, tá sempre ajudando os alunos a terem uma prática rotineira de estudo. Observar se o aluno está necessitando de algum tempo extra, de alguma ajuda para a realização de algumas tarefas. Se ele é bem melhor respondendo a perguntas de forma verbal ou de forma escrita. Então, você analisar como ele consegue se desenvolver melhor a responder, sabe, aqueles comandos. Observe os seus alunos, sintam os seus alunos, percebam os seus alunos. Gente, nós não podemos apenas dar aula. Nós precisamos observar, sentir os nossos alunos. Saber quando eles estão bem e quando não estão. Saber quando estão assimilando e quando não estão. Nós não podemos ser apenas aqueles educadores que só sabem chamar a atenção dos alunos quando eles estão apresentando algum comportamento inadequado. Mas nós devemos ser aqueles motivadores que vão elogiar e valorizar qualquer tipo de resposta, mesmo as que não estão totalmente completas. As que vão elogiar quando o aluno estiver comportado, quando ele estiver participando, quando ele tiver um comportamento positivo e diferente do que ele costumava apresentar. Vamos questionar se os alunos têm dúvidas sobre o conteúdo ministrado. Agora, para isso, eu aconselho você a não chamar a atenção somente de um aluno. Por exemplo, você tem um aluno com TDAH e você percebe que você está explicando e ele aparentemente não está prestando atenção à sua aula. E aí você pode perfeitamente chamar a atenção dele. Como? Oi, fulano. E aí, você compreendeu? Tá precisando de ajuda? Aí ele provavelmente vai dizer que não. Aí você vai e pergunta para outro aluno que não tem TDAH. E você, fulano, você compreendeu? Você também está precisando de ajuda? Então a pergunta que você fez para um, você faz para outro. Tá certo? Então você não fica limitado só a um, porque ele vai perceber. Opa, por que ele está chamando a atenção só de mim? Né? Só a minha atenção. Estimule e elogie sempre. Gente, o reforço positivo é simplesmente algo maravilhoso. O reforço positivo, ele estimula a participação. O reforço positivo faz com que o aluno se sinta mais motivado a participar, a aprender, sabe? É muito bom a gente ser elogiado em todos os aspectos. É muito bom quando você chega à escola e você recebe um bom dia. Oi, você tá muito bonito hoje. Tem uma excelente aula. Seja bem-vinda, a escola se tornou melhor depois que você chegou. Gente, essas palavras, elas não devem ser também somente da boca para fora, elas devem ser sentidas no coração. Você deve acreditar no que você está falando para esses alunos, porque eles vão sentir quando essas palavras são meros vocabulários ou quando ela vem de fato do coração e que você está de fato gostando da presença dessas pessoas na escola. Evite críticas destrutivas. E quando você precisar fazer alguma crítica, primeiro você elogie e você procure transformar as palavras negativas em positivas. Como, por exemplo, o aluno errou a resposta na prova. Você pode chamar a atenção. Fulano, vem aqui. A pergunta dizia isso, 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 e você respondeu aquilo. Mas eu tenho certeza que você sabe a resposta correta. Você é tão inteligente. O que foi que aconteceu? Você quer responder agora? Tá vendo, gente? Você pode motivar o seu aluno, tá certo? E você pode valorizar um pouquinho do que ele já fez naquela resposta errada.
Crie afeto com seu aluno. Gente, não adianta. Sem afetividade não há aprendizagem. Ó, tá intrínseco. Não tem como haver aprendizagem sem afetividade. Jamais. Traga o cotidiano para dentro da sala de aula. Quando você precisar dar exemplos, dê exemplos claros, de acordo com a realidade do seu alunado. Não adianta você trazer exemplos que são totalmente fora da realidade do seu aluno. Por quê? Porque enquanto o professor está explicando, o aluno está imaginando. Dentro da mente dele, ele está vendo várias imagens. E essas imagens, para serem assimiladas, precisam fazer parte da sua rotina. Então, se o aluno nunca foi ao shopping, e eu dou um exemplo de shopping, ele não vai conseguir assimilar o conteúdo, porque ele não vai conseguir fazer a transferência do que ele está ouvindo para o que ele está visualizando mentalmente. Entende? Então, é de suma importância que todos os exemplos sejam baseados no cotidiano desse aluno. Seja sempre simpático e atenda o seu aluno e entenda a situação do seu aluno, tá? Cuidado com o tom de voz. Cuidado com as suas atitudes. Não esqueça nunca que você é o modelo. Gente, às vezes nós alteramos o tom de voz para alcançar os alunos que estão na parte de trás da sala. É diferente de quando a gente vai fazer uma advertência que a gente utiliza palavras mais ríspidas. Você não sabe ficar quieto? Poxa, já te chamei a atenção várias vezes. Gente, você tá passando toda a sua irritação pro aluno, o aluno vai ficar tão irritado quanto você, tá? Então, chame para conversa no particular. Fulano, eu já falei 3 vezes com você. Eu preciso da sua atenção, eu preciso do seu silêncio. O momento da explicação é um momento tão importante. Colabora comigo, aprende comigo. Eu tenho certeza que você tem algo super importante para compartilhar comigo de acordo com esse conteúdo. Sabe, gente? Então, traga esse aluno para perto de você. Traga esse aluno o máximo possível para dentro do que você espera. Estude sobre as necessidades especiais do seu aluno atípico. Então, se você percebe, se você já tem um laudo, ou se você, o aluno está ainda em investigação, estude sobre aquele assunto. TDAH, autismo, TOD, toque, ansiedade, depressão, o que seja. O que o seu aluno apresenta, vai estudar a respeito para que você saiba como se relacionar com ele de acordo com as características dele. Lembre-se que não é ele que tem que se moldar a você, mas é você que tem que aprender como se relacionar com ele. Sempre. Você é o maduro da história. Você é o responsável. Seja sempre assertivo nas suas colocações e evite críticas negativas, Como eu já falei. Seja assertivo. Não faça suposições. Tenha certeza sobre o que você está falando. E por último, e não menos importante, traga sempre para a sua sala de aula recursos tecnológicos. Hoje nós trabalhamos com a metodologia ativa. Hoje nós trabalhamos com recursos maravilhosos que fazem com que as nossas aulas se tornem bem mais dinâmicas, atrativas e interessantes. E elas podem auxiliar os nossos alunos atípicos e podem deixar as nossas aulas mais acessíveis a eles. Vocês sabiam disso? Pois é. Então, gente, a tecnologia veio para agregar e não para tirar o nosso papel como mediador. A escola cabe oferecer condições para que a criança permaneça dentro da instituição escolar e para que a sua aprendizagem ela ocorra de forma eficaz. Caso contrário, gente, continuaremos a presenciar a exclusão dentro das escolas, dentro do próprio ambiente escolar, cujo espaço deve ter sempre como meta a inclusão de absolutamente todos, todos e todos. A inclusão é quando não apenas reconhecemos a importância de aceitar a diferença, mas também de fazermos a diferença na vida de todos os nossos semelhantes. A inclusão, ela nem sempre é vista com os olhos, mas ela deve ser percebida sempre com o nosso coração. Então, não ache que você vai encontrar no rostinho dos seus alunos a deficiência clara e explícita. Transtornos, eles não aparecem na parte física. Cuidado com isso. E a inclusão, ela deve ser sempre um ato de amor, feito exatamente porque quem entende que a sociedade só será de fato igualitária quando nós, de fato, agirmos com igualdade. Compete a nós, educadores, compete a nós, como escola, fazermos uma educação que transforme a sociedade numa sociedade inclusiva, igualitária e respeitosa.
E a inclusão, ela deve ser tão natural, mas tão natural, a ponto da gente nem perceber que ela existe. A ponto da gente nem perceber que está fazendo a inclusão. Sabia disso? E para que isso aconteça, nós precisamos esvaziar a nossa cabeça de todo tipo de preconceito. Porque uma cabeça cheia de preconceito, ela não vai ter espaço para que ela possa encher o nosso coração de amor pelo próximo, de amor pela inclusão, de amor pela educação, de amor por uma sociedade que respeita todo e qualquer cidadão. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero ter contribuído para um pouquinho da capacitação de vocês, um pouquinho para que vocês se apaixonem pela educação inclusiva, assim como eu. Para que vocês abracem a inclusão como eu abracei, com amor, com verdade, com zelo e principalmente com respeito. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.